Olá, bom demais ter você por aqui. Em 2014, o Centro Cultural UFMG está completando 25 anos. Criado para ser um espaço para se pensar, experimentar e manifestar a cultura na sua forma mais ampla, ele é hoje uma referência. São milhares de atividades e milhões de visitantes ao longo da história, mas revisitar e reviver o Centro Cultural, tão somente pelos números, é um erro, eu diria gravíssimo. O mais significante é considerar a qualidade das oficinas, espetáculos, residências artísticas, pesquisas, exposições, enfim, o centro, com tudo o que ele tem e teve de mais brilhante, inovador e inclusivo. No programa de hoje, vamos festejar as bodas de prata do Centro Cultural UFMG em um bate-papo com 4 pessoas que, de forma especial, fazem parte desses 25 anos. E você, claro, é nosso convidado especial. Fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do Iria salvar o mundo. No primeiro bloco, vamos conversar com João Batista Magro. João foi o primeiro diretor do Centro Cultural UFMG. 2 pontos para ele. A ideia do Centro Cultural surgiu muito também como um acolhimento, um local onde as pessoas poderiam ir e ser acolhidas. Também vamos conversar com Rodrigo Andrade. Rodrigo foi pró-reitor de administração no reitorado de Cid Veloso, responsável pela criação do Centro Cultural UFMG. 2 pontos para ele. Se a universidade pretendia realmente fazer um centro cultural, o local específico para aquilo era esse prédio e na localização urbana dele. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui no 2 Pontos. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Nós é que agradecemos. É uma honra estar aqui com você. Em meu nome e do Rodrigo, nós ficamos muito honrados de poder conversar sobre essa luta que foi, em 1989, o trabalho de criar o Centro Cultural, colocá-lo em funcionamento, reformar o prédio e dar uma primeira ideia para ele. Isso tudo, obviamente, graças ao apoio que, na época, o então reitor Cid Veloso deu a um grupo de professores da universidade. Nós estávamos, em 1989, na Pró-Reitoria de Extensão. O pró-reitor era o professor Geraldo Guedes. Vamos começar, então, contando um pouco sobre a relação de cada um de vocês, uma relação até pessoal, né? Também, claro, profissional, mas também pessoal de vocês com o Centro Cultural. O que você fazia naquela época, professor? Bom, eu sempre fui professor da Faculdade de Medicina, não é? da UFMG. E fui junto com o professor Geraldo Guedes e foi feito um grupo na Pró-Reitoria de Extensão. Contava com o professor Uado, com a professora Lúcia Pimentel, o professor Massotti, o professor Rodrigo na Pró-Reitoria de Administração, quando um belo dia foi encontrada essa ideia do Centro Cultural. E nós fizemos, em 1987, uma grande visita, coordenada pelo reitor Cid Veloso, ao Centro Cultural. Eu me lembro, queria te dar uma informação, que essa ideia já havia sido desenvolvida dentro da universidade no reitorado anterior, quer dizer, transformar aquele prédio que era da Escola de Eletrotécnica, Engenharia Eletrotécnica, transformá-lo em centro cultural. Ou seja, a ideia nasceu antes. Nasceu antes, mas não tinha sido possível para eles fazerem aquilo. E quando a gente assumiu o grupo de trabalho do professor Cid, foi aquela época da inflação violentíssima que chegava a 60%, 70% ao ano, e a gente aplicava os recursos que estavam no caixa da UFMG, no Banco do Brasil e na Caixa Federal, para poder não perder o valor deles. E, com isso, o orçamentário ficava inferior ao dinheiro que realmente existia no mês seguinte. Quando sobrou algum dinheiro nesse negócio, nós tomamos a iniciativa de dar o chute inicial para fazer aquilo, que era, na verdade, fazer o telhado, que estava em péssimas condições, e fazer a fachada externa. Contratamos o Dr. Coscarelli, Walter Coscarelli, que tinha trabalhado para o IEFA num tempo em que eu pertencia ao IEFA, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. E ele já tinha experiência nesse tipo de trabalho. Então, demos aquela bandeirada, falamos assim, vamos fazer tanto de obra, que é o que tinha. Ah, mas isso não vai dar para fazer o centro cultural. Mas na hora que a gente der
o início, o resto do dinheiro vai acabar aparecendo. Foi uma jogada de ousadia do nosso grupo. Qual que é a importância de se criar naquela época um centro cultural, ainda mais um lugar estratégico, né, no centro da cidade? Bom, isso foi algo muito, digamos assim, único, não é? Porque em 1989, a Praça da Estação era um outro ambiente. Era. Né? Era um outro ambiente. Era um grande estacionamento. A população tinha uma relação com a praça de passagem, não havia um acolhimento. A ideia do Centro Cultural surgiu muito também como um acolhimento, um local onde as pessoas poderiam ir e ser acolhidas. Hoje foi legal, pela manhã eu fiz uma visita lá, uma visita afetuosa, né, de rever o centro. E quando eu estava parado na porta com o Kiko, amigo, um senhor chegou com uma garrafa vazia e falou: vocês poderiam encher essa garrafa de água? Então, olha, ele foi pedir para a gente entrar dentro do centro e colocar água para ele. O gesto foi muito forte para mim, né? Porque é legal que essas pessoas possam ter um acolhimento, e um acolhimento de uma forma mais evoluída, onde ele possa conversar também sobre a arte e a cultura que é a vida dele, né? Ou seja, essa ideia de inclusão, de um centro inclusivo, é desde a concepção dele, professor? Sim, eu acho que o grupo tinha essa preocupação, de que o Centro Cultural fosse do povo brasileiro, fosse um centro de cultura brasileira, um pouco na linha do que todos aprendemos com o Darcy Ribeiro, né? Quando ele escreveu O Povo Brasileiro. Eu acho que houve uma luta também interessante com a relação à questão do nome, a própria... Nós estávamos brincando aqui um pouco sobre isso, né? Se eu chamar o Centro Cultural, o FMG, de Centro Cultural da UFMG, o que você vai dizer? Isso foi... Eu falei que eu ia te dar uma bordoada, né? Mas essa foi uma questão... parece uma questão pequena, mas ela dá um pouco o tom, não é? O que a gente quer tocar. Ou seja, o FMG é o nome do centro, mas não é no sentido mais intenso, não é uma propriedade dela. A propriedade deve ser do povo de Belo Horizonte, do povo de Minas Gerais, que, inclusive, isso deve dar alguma forma de administração e de regras em que a população possa se apropriar daquele espaço. Pelo menos esse foi um dos problemas que a gente teve no começo. Por exemplo, qual é o horário que o Centro Cultural fica aberto? Esse foi um problema. Porque os funcionários da universidade... Não trabalham à noite, né? Não trabalham à noite, sábado e domingo, entende? Quer dizer, e o Centro Cultural tem que funcionar toda noite, tem que funcionar nos finais de semana, não é? Então, ele tem que ser realmente voltado para as necessidades das pessoas, não é? Uhum. E o início, como é que foi, os primeiros anos de Centro Cultural? Era fácil convencer as pessoas a irem ao centro, os artistas exporem as suas obras e as pessoas também visitarem o centro? Olha, deixa eu lembrar um pouquinho, antes de você responder isso, de lembrar uma certa excitação que havia dos funcionários, sobretudo da Pró-Reitoria de Extensão, de quererem ir para o centro. Eles ficaram fascinados com a ideia do Centro Cultural e, como já trabalhavam nessa área de extensão da UFMG, houve assim uma grande vontade por parte deles de serem destacados pelo centro, para o centro, né? E alguns ainda estão lá ainda, não é? Encontramos hoje vários amigos, funcionários que foram fundamentais. Os funcionários foram fundamentais para a manutenção do centro nesses 25 anos. Acho que uma coisa muito bonita foi a cerimônia de abertura no dia 22 de abril de 89, né? Acho que isso havia uma preocupação nessa cerimônia de dizer ao povo de Belo Horizonte que alguma coisa nova estava acontecendo na Praça da Estação. Vocês arrumaram um jeito inovador, né, professor? Foi fácil fazer o que vocês fizeram? Não foi. Foi muito difícil. Primeiro, uma coisa muito difícil, que o Rodrigo está comentando aqui, que a gente não tinha dinheiro para nada, né? Então, tudo era com muito esforço. Trabalhávamos com sobras, né? Com sobras. O que havia de sobra, a gente metia lá. Mas, enfim, olha só, a gente conseguiu que no dia da inauguração
a Rua da Bahia fosse fechada na Praça da Estação. Isso foi muito trabalhoso. Isso requereu que a gente dialogasse muito com a Prefeitura, com o Governo do Estado, para que a rua pudesse ser fechada naquele dia. Depois, procuramos nós queríamos a banda da Polícia Militar que tocasse naquele dia e que ficasse o dia lá tocando. Depois procuramos inúmeros artistas, porque a gente queria que os artistas fossem para a praça, para a Rua da Bahia, para ficar ali pintando e convidando as crianças a interagir. Então, isso foi tudo muito... a comunidade de artistas foi fantástica, sempre tomou o Centro Cultural com muito carinho. E nós fizemos várias exposições dentro do Centro Cultural também, muito, muito ricas. Uma exposição, por exemplo, sobre fotos de Belo Horizonte, uma longa exposição sobre fotos de Belo Horizonte. E alguns professores levaram algumas exposições dos seus campos lá para dentro, como, por exemplo, a matemática, a professora Márcia Fusaro, o professor o Dirceu Greco, sobre AIDS, enfim, dentro. Mas fora, nós queríamos uma forma de dizer à população que alguma coisa estava chegando. Então, isso foi lindo, né? Porque nós resolvemos que nós íamos imprimir milhões de poemas, de poesias. Isso foi, quem selecionou foi a professora Selma Alvim, que já estava lá trabalhando conosco. E aí nós fizemos uma seleção de poemas, todo mundo deu sugestões dos poetas brasileiros, né? Obviamente Drummond, Vinícius, enfim, todos os nossos grandes poetas. E aí nós queríamos que esses poemas, esses milhões de poemas, fossem jogados sobre as ruas de Belo Horizonte, anunciando a abertura do Centro Cultural. E não tinha outro caminho, nós procuramos a Força Aérea Brasileira, procuramos a FAB. Foi fácil convencê-los? Não foi difícil. Eu acho que quando você chega transmitindo boa vontade, quando você chega, né, com a ideia boa, e a FAB designou 2 aeronaves, nós fomos, aí conseguimos imprimir os poemas, levamos, aí tinha toda uma questão de segurança, aí eles explicaram que ia tomar uma série de seguranças para quando, como é que ia soltar os poemas, enfim. E os aviões da FAB, no dia 22 de abril de 1989, sobrevoaram Belo Horizonte, soltando poemas sobre a nossa cidade, e caíam, e no papel estava escrito: vá ao Centro Cultural para conhecer mais, etc. Foi lindo, isso realmente é... E a escolha do prédio? Como é que foi, professor, a escolha do prédio? Prédio que já era da Escola de Engenharia? É um prédio importante, porque, se não me engano, foi a primeira localização da Escola de Engenharia. Depois, no tempo em que eu estudei engenharia lá, já era o Instituto de Eletrotécnica, só questão especializada na área de eletricidade e mecânica. E como era um prédio importante, que fazia um conjunto interessante com a própria biblioteca, que não é um prédio tão antigo, feito do Centro Cultural, e com os demais prédios da estação, não havia como deixar de escolhê-lo para essa atividade. Quer dizer, foi a fome com a vontade de comer. Quer dizer, havia um prédio sendo desocupado pela Escola de Engenharia, um prédio que tem uma escadaria de madeira muito interessante ali na entrada. A própria fachada do prédio é uma fachada de estilo eclético, muito, vamos dizer, combinada com os demais prédios da estação. E se a universidade pretendia realmente fazer um centro cultural, o local específico para aquilo era esse prédio e na localização urbana dele, que era a praça, uma praça muito movimentada, cheia de pessoas, de passantes. Foram 3 anos, não é isso, de obras? Foram 3 anos de obra, porque eram 3 anos de caraminguá. Quer dizer, a gente contando os dinheirinhos e faz mais isso, faz mais aquilo, faz mais adapta tal coisa. Tivemos que tirar uma oficina mecânica que tinha lá com muitos aparelhos grandes e tal, etc., que era a oficina de treinamento, de aula prática dos alunos. Isso tudo foi sendo feito gradativamente. Nós tivemos, nesse período inicial, uma esperança de que ficássemos também ocupando o galpão da oficina Cristiano Ottoni, que aquilo ali era um estacionamento da Escola de Engenharia. E chegamos a fazer um espetáculo muito interessante lá, que foi a queima de cerâmica do Máximo Soalheiro. Máximo Soalheiro, que no foi Espaço Guaicurus. Uma noite maravilhosa e tal.
Mas depois acabamos perdendo não sei por que decisões a universidade acabou tomando aquilo do Centro Cultural, deixou uma única passagem para lá, para Guaicurus, mas o Departamento de Projeto da universidade já tinha feito um primeiro estudo no sentido de estender o centro, além da Rua Guaicurus, para os prédios mais baixos da Escola de Engenharia do outro lado. Isso acabou não vigorando. Eu disse no início da questão de ser um espaço não só para arte, mas também para a cultura de uma forma geral. E aí a gente fala um pouco agora da questão política também, porque houve, na época, visitas até de presidenciáveis. Queria que vocês contassem isso, porque é algo marcante, né, no centro. Não, certamente. A ideia desde o começo era de que nós tratássemos a cultura de forma como ela é uma coisa, a cultura de uma forma ampla, profunda. E nós não podemos pensar a cultura sem a política, ou sem a medicina, ou sem a biologia, sem as artes, enfim. Então, 89 foi um ano muito importante, né? Um ano para todos nós muito importante, um ano de muitos significados, enfim. E naquele momento no Brasil, as eleições presidenciais não podiam estar fora do Centro Cultural. O Centro Cultural tinha que tratar dessa questão, porque era talvez a maior questão do nosso país, que era as primeiras eleições diretas depois de quantos anos, não é isso? Então, nós, assim como na inauguração tínhamos fechado a Rua Bahia, a Guaicurus, naquele primeiro pedaço ali, já não tinha ocupação. Então, a gente nós procuramos os responsáveis e conseguimos que a Guaicurus se transformasse no espaço Guaicurus do Centro Cultural. E assim também o galpão Guaicurus se transformou num anexo do Centro Cultural. Ali, digamos assim, na entrada pela Guaicurus. Ali havia uma saída e uma entrada pela Guaicurus. Então, os presidenciáveis de 89 foram recebidos no Centro Cultural e foram para o espaço Guaicurus. Nós montamos um grande palanque ali e tivemos a honra de receber praticamente quase todos os candidatos, eram muitos nessa época, em 89, né? E eles foram lá e o povo de Belo Horizonte ali esteve, milhares de pessoas, e debateram com os presidenciáveis, e foi muito bonito, foi muito rico. Isso marcou muito o Centro Cultural, esses debates abertos ali no Espaço Guaicurus. Eu acho que o Rodrigo tocou num ponto, acho que é fundamental, né? Me parece, hoje na visita que eu fiz lá, o Espaço Guaicurus foi aberto. E hoje é um local onde os carros transitam, né? E isso foi formalmente entregue ao Centro Cultural. Eu me lembro que o responsável por nos ajudar nessa luta foi o engenheiro Gil César. Ele ocupava, acho que ele era talvez o secretário, não sei se de transporte, junto com a então deputada Maria Elvira. Eles foram muito sensíveis a essa questão e nós conseguimos, junto a eles, que o Espaço Guaicurus, então, se transformasse numa área cultural ali. Assim também o Galpão Guaicurus. E eu fiquei um pouco preocupado, porque me disseram lá hoje que essas áreas já não pertencem mais ao Centro Cultural. E a Biblioteca da Engenharia também, que já era uma área que o Centro Cultural colaborava com ela ali, que é anexa, quase que é o próprio prédio, né? E também me disseram que teria sido, acho que vendido. Isso me preocupa porque o Centro Cultural precisa ter duas entradas. Ele não pode ter uma entrada só pela Santos Dumont. Aliás, acho que eu não sou engenheiro, mas não sei se questão de escape difícil. Questão até de segurança, né? De segurança. O Centro Cultural não pode abrir mão da entrada da Rua Guaicurus. Ali é fundamental para que o povo entre por ali e interaja no Centro Cultural. Então, acho que essa talvez temos aí uma questão. A gente sempre tem uma questão, não é? Acho que temos que elogiar todo o trabalho que está sendo feito, que foi feito pelas várias gestões nesses 25 anos. A professora Inês, hoje, que é a diretora, está de parabéns pelo trabalho da recuperação. Mas, realmente, eu acho que preocupa, provavelmente, a quem gosta e vive do centro, e vive
a questão cultural, que aquela área seja repensada, porque o centro não pode ficar sem a entrada da Guaicurus, né? Bom, o tempo corre aqui, então vamos agora para o finalzinho, né, da nossa conversa. Queria saber de vocês algum momento marcante, né, pessoalmente para vocês, dessa época, da criação do centro, do tempo em que vocês estiveram à frente dele, enfim, pessoalmente para vocês, começando pelo senhor, por favor. Bom, marcante, é muito honroso você lutar por... A medicina te aproxima muito das pessoas. E você poder dirigir um centro cultural, esse convívio transdisciplinar com várias áreas. E eu tive a honra lá, por exemplo, de uma coisa que nunca me esqueci, talvez fosse um dos momentos mais importantes, foi o lançamento ali do livro Indês, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Foi ali que eu travei conhecimento com ele e depois ele se tornou um grande amigo meu. Mas nós fizemos uma coisa ali, só para você ter uma ideia da coisa. O Bartolomeu queria inaugurar, queria lançar o livro dele. Mas ele queria fazer uma coisa, eu contei isso hoje. Ele falou, mas eu quero lançar um livro, mas eu quero que tenha um galinheiro aí dentro. Então, ele falou assim, João, você topa? Eu falei, topo sim. E aí nós fizemos um galinheiro, foi algo fantástico. E o Bartolomeu merecia isso e muito mais pelo tudo que ele fez por nós, né? Eu acho que é muito honroso você trabalhar pela cultura brasileira. O Brasil tem a questão cultural, talvez seja a mais importante do nosso país. E se há 25 anos, em 89, nós nos juntamos para fazer uma coisa um pouco mais organizada, não é, pela cultura brasileira, acho que nós só temos a agradecer, não é, Rodrigo? Acho que é muito agradecimento. Para mim, a coisa que eu mais me lembro e que é uma memória muito grata é da coragem que o professor Cid Veloso teve de bancar a minha bravata. Quando eu cheguei lá, falou, temos tanto de dinheiro para fazer, temos que fazer o telhado, fazer a fachada. Mas a crítica geral era de que aquilo não dava para fazer o centro cultural, e não dava mesmo. Mas ele falou, vamos fazer isso que você está dizendo aí, vamos começar e depois a gente resolve como vai para frente. E apostou num negócio que deu certo. Nós apostávamos no negócio que deu certo, e ele endossou essa aposta de uma forma muito corajosa. É verdade. Isso eu me lembro muito bem. E lembro outra coisa que eu me lembro dessa queima de cerâmica num forno que foi montado na oficina Cristiano Ottoni pelo soalheiro, que foi uma dos acontecimentos mais interessantes e bonitos que teve lá, o que me encheu de esperança de que aquele espaço fosse ocupado sempre pelo Centro Cultural, o que acabou não acontecendo, que é uma pena. Ok, quero agradecer demais a presença de vocês. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas muito obrigado, viu, pela presença. Voltem sempre. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês. No próximo bloco, vamos conversar com os gestores atuais do Centro Cultural UFMG. A gente já volta. Torto, egoísmo, escroto, prefiro o oposto. Namastê, o hip hop que está em mim, saúde o que está em você. Hip hop que está em mim, saúde o que está em você. Namastê, família, namastê. Namastê. Somos hip hop todo mundo. De bigode. Vai!
Estamos de volta hoje em um programa sobre os 25 anos do Centro Cultural UFMG. Neste bloco recebemos Inês Almeida, diretora do Centro Cultural UFMG. 2 pontos para ela. Todas as sucessivas direções seguiram essa mesma política, fazer com que o Centro Cultural UFMG seja uma UFMG da cidade mesmo. Recebemos ainda Marcos Queiroz Ferreira, vice-diretor do Centro Cultural e coordenador de produção. 2 pontos para ele. É difícil encontrar espaço igual tem no Centro Cultural, que são mais livres para a sua concepção das instalações, da sua montagem, né, das obras. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no 2 pontos. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, né? O Marcos e eu estamos muito felizes de poder falar um pouco do Centro Cultural nesse momento especialíssimo que é essa semana de comemorações do seu aniversário de 25 anos, né? Está fazendo 25 anos o Centro Cultural e ganhou um presentão, né? Que é a reforma, a restauração. Vamos começar então por aí, falando um pouco sobre a reforma. Como é que se deu? O que mudou no Centro Cultural? Basicamente, né, a gente executou um projeto que já vinha sendo construído, né? A gente, quando assumiu a direção do Centro Cultural, os recursos para esse projeto já estavam garantidos, né, Marcos? Isso, era o recurso do PAC, né? Quem fez o projeto se iniciou na gestão da professora Rita Guzmão, né, que foi a diretora antes da Sônia Queiroz, né, que a Sônia Queiroz foi imediatamente anterior a nós. E, enfim, nos tocou executar esse projeto, então, que já vinha, né, sendo construído pelas 3 últimas, né, gestões do Centro Cultural, que é para a restauração da fachada, né, de um edifício tombado pelo patrimônio histórico, né, um prédio de 1906, que inicialmente foi feito para ser um hotel que atendesse à estação, depois se transformou num quartel do Corpo de Bombeiros, depois em parte da Escola de Engenharia, né, parece que exatamente o Laboratório de Engenharia Mecânica, e em 1989, né, exatamente no dia 22 de abril de 1989, ele foi oficialmente criado o Centro Cultural UFMG. Agora, essa reforma ela foi assessorada pelo patrimônio histórico, não é isso? Sim, então, a restauração da fachada, que agora está como era, né, originalmente, vários detalhes arquitetônicos foram agora redescobertos, recolocados, né, e as janelas também foram restauradas, a pintura também o mais próximo possível do original, que né, foi feito um estudo, né, de prospecção de cores e tudo isso acompanhado pelo Instituto, né, do Patrimônio Histórico, né, pela Fundação Municipal de Cultura, pelo Departamento de Obras e Projetos, né, da UFMG, o DPFP, os arquitetos e especialistas em restauração acompanharam de perto toda essa obra e ela foi feita por uma empresa, né, que foi licitada e que é especialista em restauração de prédios históricos. Mas não é só manter, né? É melhorar também o centro, é isso? Além dessa restauração, nós aproveitamos para fazer também algumas reformas, por exemplo, a reforma do piso, né, a reforma da iluminação das salas de exposições e da grande galeria do andar térreo. Estamos elaborando, está em fase de elaboração um projeto de reforma do pátio, com a criação de um café e uma lojinha para dar vazão aos produtos do Museu Vivo da Memória Gráfica, que é um dos projetos importantes, né, que o Centro Cultural desenvolve. Que nós temos uma tipografia, nós temos um tipógrafo trabalhando diariamente no Centro Cultural, projeto coordenado pela professora Ana Uti, da Belas Artes, que desenvolve muitas peças tipográficas, né, impressas, muito bonitas e que podem ser vendidas. Agora, essas intervenções todas, essa questão de melhorar o centro, de certa forma, Marcos, ajuda também na produção, ou seja, o artista que vai lá e vai expor uma obra, ele está atento a isso também, ao espaço,
como é que o espaço tem sido tratado? Sim, até porque essa melhoria, né, por exemplo, como ela falou da iluminação, ela dá uma visibilidade, né, muito melhor para as obras de artes. E o Centro Cultural ele tem uma vocação para espaço positivo, tanto que tem 3 espaços, né, de exposição únicos em Belo Horizonte. É difícil encontrar espaço igual tem no Centro Cultural, que são mais livres para a sua concepção das instalações, da sua montagem, né, das obras. Então, essa modernização da iluminação, ela traz uma melhor demonstração, qualidade do produto. Qualidade para as exposições, né? E, né, só retornando um pouquinho quanto à revitalização dos espaços, né, ele começou, né, nos últimos 3 anos, nós tivemos reformas diárias, e reformas dá muito trabalho, e conciliar reforma com eventos culturais é uma luta, é difícil. Então, na nossa gestão, nos 2 anos que nós estamos aqui, nós tivemos esse desafio de aliar reforma com eventos. E essa reforma foi muito significativa em proporcionar assim, a grandeza dela. Reformou tanto a fachada externa como a interna, a troca de piso, eu colocaria que 60% a 70% do piso do Centro Cultural foi restaurado nesses últimos 3 anos, para o Centro Cultural, que é muita madeira, é muita coisa, e, lógico, a iluminação também, que os artistas estão todos rindo à toa, assim. Agora, a concepção, né, do início lá, de quando começou há 25 anos atrás, é a mesma hoje, de fazer um centro inclusivo? Isso é muito legal, e até nessa oportunidade da comemoração dos 25 anos, a gente está reencontrando, né, os fundadores e né, o primeiro diretor do Centro Cultural, o professor João Batista Magro, né, o engenheiro que trabalhou na adaptação do Centro Cultural, né, o Rodrigo Andrade. E é muito gratificante poder pensar, né, nós agora os últimos, né, a gente ter esse reencontro com os primórdios do Centro Cultural. E isso já começou, é um movimento que desde quando assumimos a direção do Centro Cultural, nós convidamos o professor Cid Veloso para fazer parte do conselho diretor do Centro Cultural, atualmente. E ele é o reitor, né, que finalmente oficializou a criação do Centro Cultural, em 89. E a gente acha que isso é muito significativo, porque o Centro Cultural, eu acho que todas as sucessivas direções seguiram essa mesma política, né, que é a nossa também, evidentemente, que é de fazer com que o Centro Cultural, o FMG, seja uma UFMG da cidade mesmo. Independente da pessoa ter passado no vestibular ou não, independente do nível de escolaridade, né, ali é o FMG e é da cidade toda. Quer dizer, os trabalhadores que, em geral, moram em bairros mais distantes do centro, mas que estão ali trabalhando na região da Praça da Estação, os transeuntes, as pessoas que pegam um ônibus por ali, os passantes todos, os mendigos que vivem por ali, enfim, todo mundo, o povo de Belo Horizonte, que transita no centro da cidade, tem a oportunidade de estar em contato ali com essa busca do conhecimento, com as pesquisas, com o desenvolvimento de novas linguagens. Não é tudo isso que as artes envolvem do ponto de vista transdisciplinar. Agora, dentro desse esforço para ser um centro inclusivo, tem a visita monitorada, que é um projeto do qual você participou, né, da criação dele. Na verdade, se chama visita guiadas, né? Não é que eu participei, mas é que, assim, como eu trabalho na produção, então, assim, todos os eventos, ele, teoricamente, tem que passar no setor de produção até para a sua execução. Mas esse é um projeto, começou na gestão, o formato dele começou na gestão passada, nós continuamos, e quem executa ele, né, que é a servidora Alice Melo, que recebe os alunos, que o projeto ele tem o caráter de formadores de educativo, formadores de público, né? Mesmo, né?
Então, eu trabalho assim, direto na sua execução, mas o mérito, vamos dizer assim, da sua execução é a servidora Alice Melo, que coordena toda essa, né, faz contato com as escolas municipais, estaduais, que são parte integrante dessas visitas guiadas. Está há 3 anos já na direção, né, do 3 Centro anos Cultural. e, basicamente, né, nós continuamos os projetos iniciados, né, na gestão da professora, iniciados, ou enfim, que implementados na gestão da professora Sônia Queiroz, né, e criamos alguns outros projetos, mas esse que específico, né, que cuida da recepção do público, né, das visitas marcadas e guiadas, o projeto Circuito Praça da Estação, é muito interessante porque, além das visitas contemplarem o Centro Cultural, também todo o circuito cultural da Praça da Estação. A Alice, ela, com a ajuda de estagiários do curso de Turismo e de Museologia, ela faz o circuito completo no Museu de Artes e Ofícios, 104, Funarte, enfim, ela é um programa educativo, é uma ação educativa do Centro Cultural. E eu me lembro, agora em 2013, de junho até agosto, que a gente teve no Centro Cultural uma exposição internacional, Mira, né, Artes Visuais Contemporâneas dos Povos Indígenas, a gente teve a visita de cerca de 5.000 alunos do ensino fundamental, sabe, né, com palestras. A Alice organizou palestras sobre os povos indígenas, né, da América do Sul, principalmente, né, os participantes da exposição, 25 povos indígenas diferentes. Quer dizer, eles tiveram muita informação sobre esse universo da arte contemporânea, das artes dos povos indígenas, das artes indígenas, das culturas indígenas, as línguas indígenas. Quer dizer, foi um banho de ensino sobre a diversidade cultural americana impressionante, né? Isso o Centro Cultural, quer dizer, fazendo um papel educativo, que é como um espaço da universidade, porém aberto a todo mundo, né? Quer dizer, inclusive crianças das séries iniciais do ensino fundamental. Queria que vocês falassem pessoalmente o que marcaram nessa gestão para vocês, o Centro Cultural, enfim, alguma coisa que tenha sido marcante para vocês. Marcos já está há 15 anos, né, Marcos? Dos 25 no Centro Cultural. Isso. Assim, é até difícil de falar, como é muito tempo que eu fiquei no Centro Cultural, você colocar um marco assim, principal, né, todos esses anos que eu trabalho no Centro Cultural. O gratificante é porque eu sou servidor, né, eu não sou professor, sou funcionário do Centro Cultural, e por isso que eu tenho essa tendência de ficar mais tempo, né? A professora, ela tem a gestão e sai. Mas acho Mas que tem algum momento assim que você lembre que tenha te marcado? Assim, nessa gestão, realmente essa exposição Mira, né? Você via as visitas guiadas das crianças, né? Você via nos olhos dela, assim, lendo, vendo aquilo, é perfeito, é uma coisa assim, gratificante mesmo, ver os alunos rodeado com a Alice nessas aulas e nesse ensinamento, a alegria delas de estar no Centro Cultural. Isso eu achei muito importante. Isso eu vi, porque todos os dias que eu estava lá, eu estou vendo os alunos, né? E desde o pequenininho do ensino fundamental até o do ensino médio, que é o caráter... Para você também, professora, foi a exposição? Eu acho que essa exposição foi muito forte, porque ela é uma exposição internacional, né? E a presença dos índios, nós conseguimos trazer, né, 30 artistas dos 5 países envolvidos para uma semana de um seminário intenso, e com professores e alunos do ensino fundamental e médio, também alguns da universidade. Quer dizer, foi uma coisa, e para mim foi muito emocionante esse momento, né, principalmente essa semana de abertura da Mira, foi ver todo o Centro Cultural trabalhando, unido e entusiasmado, assim, sabe? Eu senti que aquilo tocou cada um dos funcionários. Finalmente, eles estarem vendo assim, um resultado tão grande
para o esforço deles, porque todo mundo lá trabalha muito e, a começar de mim, nenhum de nós é exatamente especialista em produção cultural ou divulgação cultural. Né? Eu sou professor de literatura na Faculdade de Letras, né? O Marcos é advogado, né? E trabalha trabalhou sempre mais com administração financeira. Quer dizer, ali todos nós estamos, de alguma maneira, aprendendo a trabalhar com a arte, né? Com as artes, com a produção de arte, com a produção, enfim, com a divulgação, com a veiculação, com a transmissão da arte. Quer dizer, você está envolvido o dia todo, né, no seu dia a dia, com questões estéticas, porque, claro que ele trabalha na produção, ele coordena a produção, quer dizer, ele trabalha com a arte materialmente falando. Né? O trabalho dele, para uma exposição ficar bonita, o trabalho dele com a equipe, né, de estagiários que ele comanda e de funcionários é fundamental. Então, o tempo todo, ele está sendo chamado a pensar nas questões estéticas. Né? Nosso tempo está terminando, professora. Eu queria falar um pouco sobre o festival de verão da UFMG e que acontece no Centro Cultural. Né? É importante a gente falar um pouco sobre isso, porque foi um marco, né, e tem dado certo nos últimos 3 anos. Festival de verão, né, coordenado pela professora Lúcia Castelo Branco, que, aliás, é nossa curadora da área de literatura lá no Centro Cultural. Ele trouxe para o Centro Cultural a oportunidade dos próprios estudantes da UFMG ficarem sabendo que existe o Centro Cultural lá no centro, porque tem muito estudante que está aqui no campus, né, a maioria agora, atualmente, aqui no campus, né, quase todas as faculdades estão aqui, que não sabem que existe o Centro Cultural. Muitos. Essa efervescência, essa vida que o Festival de Verão traz, né, muita experiências transdisciplinares mesmo. Né? Então, o pessoal da engenharia envolvido com artes visuais, enfim, da medicina. Quer dizer, isso que a Lúcia consegue, né, é ter uma pegada totalmente transcultural e transdisciplinar. Tudo isso eu acho que reforça muito o nosso programa institucional do Centro Cultural, que é o Muitas Culturas no Centro. E esse esforço que a gente sempre teve, que eu espero, né, que se continue, né, eu estou saindo agora, né, estou terminando a minha gestão, mas o Marcos continua e eu tenho certeza que essa questão vai continuar com ele, que é essa questão de que o Centro Cultural seja assumido pela população de Belo Horizonte, sobretudo pelos trabalhadores do centro de Belo Horizonte, os comerciários, os vendedores, enfim, as pessoas que estão ali, né, os varredores de rua, os garis, enfim, todo mundo, né, possa ver no Centro Cultural um espaço livre, aberto à experimentação artística e que a arte é um bem de todo mundo. Todos nós, para sermos felizes, precisamos ser artistas. Para encerrar, todo diretor deixa uma marca. Qual a marca que você deixa? Várias. Não sei. Falar da gente é sempre difícil, né, professora? Você quer a marca ruim ou marca boa? Porque tem, professora, tem vários desafios, é isso? É muito desafio. Talvez uma marca que eu deixo, que eu considero, talvez seja boa, no fim. Futuramente pode ser considerada boa, que é essa talvez um pouco de ousadia, de ultrapassar os limites. Várias dificuldades que nós enfrentamos administrativas, eu acho que eu puxei muito para desespero do Marcos e do pessoal do setor de compras. Eu puxei muito para o lado de vamos fazer. Está difícil? Vamos arrumar um jeito, vamos... Né? Então, para isso, nós fizemos um convênio com a Fundep, para ver se conseguia agilizar a questão de compras, a questão administrativa, né?
fizemos um projeto, um convênio com a Fundep. Quer dizer, essa coisa de ultrapassar as barreiras, essa vontade de ultrapassar, né, de vencer os desafios, assim, com uma dose de loucura também, né, lógico, mas esse negócio assim de, sabe, não tá difícil, mas tem que ter uma solução, vamos encontrar uma solução. Eu nunca me deixei, até porque eu sou poeta, né, eu também tenho essa alma de artista no bom sentido da palavra, né, de fazer as coisas, de gostar de ver, de fazer, gostar do fazer, né, da poesia, assim, vamos fazer. E depois o julgamento, as regras, é para um segundo momento. Mas o ímpeto criativo, né, a força criativa, a potência da criação, essa eu acho que de alguma maneira, eu sempre transmiti lá para toda a equipe. Assim. E para quem vai continuar, Marcos, como você, o que é esperar dos próximos 25 anos do Centro Cultural? Eu acho que com essa revitalização, acho que a grade de programação, de produção, creio que vai ser cada vez melhor, né? E espero que continue nos próximos 25 anos, sim, só coisa boa. E só para lembrar, como ela falou, um marco importante, eu como servidor da UFMG, né, a função de vice-diretor é interessante para os funcionários, né? E normalmente os cargos de direções são todos de professores. Né? E isso, né, a professora deu essa oportunidade, é importantíssimo para o Centro Cultural e eu acho que para servidores da UFMG. Ok, vida longa então para o Centro Cultural, né, gente? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, viu, pela presença aqui de vocês no Dois Pontos, viu? Nós que agradecemos. Bom, para saber mais detalhes da programação especial dos 25 anos do Centro Cultural UFMG, é só acessar o site www.ufmg.br/Centro Cultural. O programa de hoje termina aqui. Mande suas críticas e sugestão para tvufmg@gmail.com. Um grande abraço e até a próxima.